Cambajama, sejam todos bem-vindos ao meu canal, denominado Arte Militar. No episódio de hoje, vou contar-vos uma história de Jonas Savimbi que muitos de vocês não conhecem. Jonas Malheiro Sidônio Savimbi foi um político, guerrilheiro e nacionalista angolano. Nasceu aos 3 de agosto de 1934, isto na comuna do Muango, município do Cuemba, província do Bié. Seu pai era Lote Malheiro Savimbi, um funcionário da Companhia do Caminho de Ferro de Benguela e também pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, mais conhecida por IECA. Já sua mãe era Helena Mbundo Sacaíta Malheiro Savimbi, trabalhadora doméstica. Os pais de Savimbi eram casados e tinham mais de 5 filhos. Jonas Savimbi, por exemplo, era o 13º filho. Seus pais eram originários de Chileço, uma aldeia do município do Andulo, província do Bié. Eles eram pertencentes ao grupo bieno da etnia Ovimbundo. E quanto à sua infância, Jonas Savimbi passou sua infância em Chileço, onde frequentou o ensino primário e parte do ensino secundário em escolas da IECA. Como naquele tempo os diplomas das escolas protestantes não eram reconhecidos, Jonas Savimbi repetiu uma parte do ensino secundário no Ambo, numa escola católica mantida pelo Instituto dos Irmãos Maristas. No ensino secundário, Savimbi destacou-se bastante academicamente e ganhou uma bolsa de estudo patrocinada pela IECA para concluir o ensino secundário e estudar medicina na Universidade de Lisboa, isto em Portugal. E em 1958, com seus 24 anos de idade, Savimbi chega em Portugal para estudar medicina, fruto da bolsa de estudo que ganhou. No entanto, ao chegar em Portugal, Savimbi não conseguiu matricular-se em medicina, porque seu ensino secundário estava incompleto, faltava a cadeira de Organização Política Nacional, uma cadeira que incentivava a ideologia salazarista. Logo, para Savimbi fazer medicina, tinha que fazer primeiro essa cadeira para completar seu ensino secundário, algo que ele recusou de fazer e ficou sem estudar. Neste mesmo período que ficou sem estudar, aproveitou entrar em contato com um grupo de estudantes angolanos que faziam parte do Partido Comunista Português. Estes encontros eram feitos em segredo. Eles discutiam a fundação de uma organização de luta anticolonial. Em um desses encontros, Savimbi encontrou-se particularmente com o Dr. Antônio Agostinho Neto, que posteriormente se tornaria o primeiro presidente de Angola. Feliz ou infelizmente, a polícia portuguesa acabou por descobrir o envolvimento de Jonas Savimbi nessas organizações. Após Savimbi ser descoberto pela polícia portuguesa, que tem participado em reuniões com o Partido Socialista Português de forma clandestina, foi ameaçado. Com receio de ir para a cadeia, em 1960, com seus 26 anos de idade, com a ajuda dos comunistas portugueses e franceses, Savimbi fugiu para a Suíça. Após chegar na Suíça, com a ajuda de alguns contactos da IECA, ele conseguiu novamente uma segunda bolsa de estudo universitária, cedida pela Sociedade de Missionários Protestantes de Zurique. Diferente de Portugal, a Suíça reconheceu seu ensino secundário. Logo, Savimbi aproveitou e fez sua licenciatura em Ciências Sociais e Política na Universidade de Friburgo. Ao mesmo tempo, Savimbi aproveitou sua estadia na Suíça para aperfeiçoar seu inglês e francês, língua que chegou a falar fluentemente. Mesmo fazendo a universidade na Suíça, Savimbi não parou de manter contato com outros estudantes africanos e ativistas anticoloniais. Foi assim que, em agosto de 1960, por intermédio de um amigo, conheceu Olden Roberto. Naquela época, Olden Roberto já era considerado uma figura grande na militância anticolonial em Angola. Após Savimbi conhecer Olden Roberto, recebeu um convite do mesmo para fazer parte da União das Populações de Angola, ou seja, UPA, que posteriormente tornou-se Frente Nacional de Libertação de Angola, ou seja, FNLA.
Savimbi aceitou o pedido e tornou-se então membro da liderança da FNLA e em novembro de 1961 viajou para Kinshasa para assumir o cargo de secretário-geral da FNLA. E em 1962, Savimbi recebeu o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros da FNLA. E por incrível que pareça, em todos os cargos que Savimbi desempenhou na FNLA, mostrou excelentes habilidades diplomáticas. Neste período, começou a manter um forte contato com a China e com o Egito. Mais tarde, começou a surgir uma divergência dentro do partido entre Savimbi e Olden Roberto. Tudo porque as ideias dos dois já não coincidiam. Um estava sempre em desacordo com o outro. E em 1964, ainda em representação da FNLA, Savimbi viajou para a China, onde estudou metodologia de guerrilha rural. Depois disso, regressou na Suíça e neste mesmo ano começou a elaborar o projeto da criação da UNITA. E em 1964, Savimbi abandonou a FNLA e aproximou-se ao MPLA e apresentou seu projeto. Seu projeto foi aceito de princípio. Em função a isso, Savimbi chegou a afiliar-se à JMPLA e entre julho e setembro de 1964 recebeu treinamento na famosa base de Kalunga do MPLA, que ficava situado no Congo-Brazzaville. Mas feliz ou infelizmente, mais uma vez, as coisas dentro do MPLA começaram a complicar para Savimbi. Seu projeto de militância não foi para frente, por causa de algumas divergências ideológicas com os membros da liderança do MPLA. Em função a isto, no segundo semestre de 1965, Savimbi afasta-se e retoma seu projeto político e atribui a Tony Fernandes a tarefa de recrutar e fazer parte da delegação dos primeiros 14 militantes da futura UNITA, que é a UNITA que nós conhecemos hoje. Posteriormente, foram enviados para a Tanzânia e Zâmbia, onde receberam treinamentos e táticas de guerrilhas rural. Após a formação e o regresso dos 14 militantes, no dia 13 de março de 1966, na comuna de Muangai, isto na província do Mochico, foi fundado formalmente o Partido UNITA por Jonas Savimbi e Tony Fernandes. A partir daquele mesmo ano, a UNITA começou a luta armada contra Portugal. O resto vocês já sabem, portanto vou resumir. Depois de lutarem contra o colono português, após a proclamação da independência em 1975, a UNITA de Jonas Savimbi começa uma guerra com o governo angolano, guerra esta que só terminou com a sua morte, isto aos 22 de fevereiro de 2002, aos 68 anos de idade. Quanto à sua vida pessoal, Savimbi teve diferentes relacionamentos. Sua primeira companheira foi Stella Maungo, uma mulher sul-africana. Fruto desta relação, eles tiveram alguns filhos, como Nanik Sakaita, Helena Ndumbo Sakaita e Rosa Chikumbo Malheiro. Posteriormente, Savimbi casou pela primeira vez formalmente com Vinona Savimbi, com quem teve 2 filhos, Araújo Domingos Sakaita e Anacleto Kajita Ululi Sakaita. Além desses filhos, existem outros, muitos até são bem conhecidos, como é o caso de Ginga Savimbi, Rafael Savimbi, Aleluia Savimbi e Cheia Savimbi. No total, Jonas Malheiro Savimbi deixou 30 filhos. É esta história de Jonas Malheiro Savimbi que muitos de vocês não conheciam. Se realmente você gostou da história, partilha com seus amigos, deixa o seu comentário, subscreva-se no meu canal. Muito obrigado.